Inscreva-se no canal e ative as notificações. Fazendo escolhas certas, eu coloco diante de ti vida e morte. Você escolhe. Mas escolha a vida. Por quê? Para que você e seus descendentes possam viver. Quantos aqui já viram um filme chamado Vida Maravilhosa? Quase todo mundo. Bem, sabe de uma coisa? Eu estava pensando sobre isso hoje à tarde, enquanto eu estava descansando um pouco e meditando na minha mensagem de hoje. Bem, sabe, o filme mostra um homem que vê que a sua vida não tem valor e esse era o seu sentimento, e o anjo aparece para lhe mostrar como a vida de muitas pessoas teriam sido drasticamente diferente se ele não existisse na vida delas, se ele não fosse vivo. Eu acho que existe uma lição para todos nós, porque às vezes você pode sentir-se inútil e sem nenhuma importância, mas cada indivíduo afeta a vida das outras pessoas. É por isso que a Bíblia diz para escolhermos a vida, para que você e seus descendentes possam ter uma ótima vida. Toda vez que você toma uma decisão, não está tomando apenas para você, mas está tomando pelas outras pessoas que estão na sua vida e que você afeta. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais tarde, mas fazer as escolhas certas é muito importante, porque se você não fizer as escolhas certas, viverá arrependido. Na noite passada eu li uma pequena história sobre sair da cidade do arrependimento. Eu falei sobre como você pode ter um novo começo. Ter um novo começo não significa que Deus tem uma varinha mágica e de repente ele vem e mexe na sua vida e tudo fica melhor. Significa você sair de um estilo de vida errado, você parar de tomar decisões erradas e você começar a tomar decisões melhores para não precisar viver arrependido. Você sabia que o poder da escolha é um privilégio tremendo, mas também é uma grande responsabilidade? Pense nisso. Você pode escolher como vai ser o resto da sua vida. Você pode escolher como o resto da sua vida vai ser. Com certeza tem muitas coisas que competem somente a Deus, que não podemos escolher, mas podemos escolher se o amanhã será um dia mau ou ruim. Podemos escolher ter uma boa atitude ou uma boa vida. Eu ouvi uma citação de um homem que estava nos campos de concentração do Holocausto e eles foram muito maltratados. E ele disse: existe uma coisa que eles nunca poderão tirar de mim, e isso é a minha escolha de ter uma boa atitude, não importa onde eu estou. É tremendo se você decidir, não apenas sentir, mas decidir ter uma boa atitude. Isso afetará tremendamente a sua manhã, e depois de amanhã, o dia seguinte. Quando você decide ter uma boa atitude, essa é uma escolha certa. Quando você decide ter uma má atitude, é uma escolha errada. Porque ter uma atitude errada só te proporciona uma vida bagunçada. Eu acho que uma das coisas mais tristes do mundo seria estar no fim da sua vida. Seja lá quanto tempo essa pessoa viva, mas digamos que essa pessoa tenha uma vida longa, talvez 85 anos. E agora ela esteja no final da sua vida. Digamos que talvez ela não era muito saudável, precisou gastar muito tempo ficando sentada numa cadeira em casa e tudo o que tinha para pensar o dia inteiro quando estava sentada era sobre as coisas de que se arrependia. Eu já conheci pessoas assim. Eu não quero ser uma pessoa assim. A única maneira de você não viver arrependido é fazer as escolhas certas neste final. Arrependimento significa chorar, estar cheio de sofrimento, cheio de pranto. Quais são as coisas das quais nos arrependemos? As coisas que falamos ou as que não falamos? As coisas que fizemos ou as que não fizemos? Eu queria ter falado com aquela pessoa o quanto ela significava para mim quando estava viva. Eu queria não ter falado aquilo.
e ter magoado tanto assim? As pessoas se arrependem pelo dinheiro que foi gasto sem sabedoria, por coisas que não lhes trouxeram benefício nenhum. E agora estão atoladas em dívidas, pagando coisas que não sabem onde estão. E existe toda essa pressão. Eu queria não ter gastado aquele dinheiro. Eu queria não ter feito aquilo. Nós nos arrependemos de ter comido tanto no jantar, nos arrependemos de ter comido sobremesa. Se você pensar sobre isso, vamos usar a comida, por exemplo. Bem sabe, eu não quero parecer tola, mas as pessoas sempre olham para as outras que talvez tenham um peso apropriado e estão em fome e dizem, principalmente se aquela pessoa já é mais velha e já teve filhos, então elas falam assim, como você consegue chegar nesse corpo? Bem, é só não comer demais. Alguns aqui não gostaram da minha resposta. Porque você gostaria de pensar que existe outro segredo? Sim, algumas pessoas sofrem de problemas físicos que ocasionam problemas de irregularidades hormonais e desequilíbrio e outras coisas assim, mas quero dizer, por muitos anos eu estava pesando mais do que eu deveria e sempre era o meu metabolismo, o empregado que estava encolhendo as minhas roupas, sempre era alguma coisa, menos eu que estava comendo demais. Uma das coisas que me ajudou muito a poder disciplinar a mim mesma nesta área foi reconhecer quanto tempo demora para comer isso. Qual o preço pago para sair e comprar isso? O quanto parece atrativo? O quanto demora para engolir? E pronto. Então eu estou tão cheio. Queria não ter comido tudo aquilo. Nossa, por que eu comi aquilo? Então você deita na cama, por que eu comi aquilo? Queria não ter comido aquilo. Os arrependimentos que nós temos, após alguns segundos de tão pouco prazer na nossa boca. Sabe de uma coisa? Eu acho que para sermos cheios do Espírito Santo, nós deveríamos nos disciplinar por alguns segundos. Eu acho que vocês ainda não estão gostando, estão? Bem, não posso evitar ter problema. Sabe de uma coisa? Só a verdade te libertará. Amém? É tão difícil. Pare de dizer isso. Eu falei hoje de manhã que não existe nada que Deus nos fale para fazer que seja difícil demais. Se Deus nos falou para fazer, porque podemos fazer. Amém? Agora, ou você pode disciplinar a si mesmo sobre gastar o seu dinheiro, as palavras da sua boca, a comida e todas estas coisas, ou viver arrependido. Bem sabe, eu gostaria de te dar um monte de escolhas, mas até mesmo Deus não nos proporciona mais escolhas do que isso. Eu coloco diante de vós duas coisas. A vida, B, a morte. Se você estiver confuso, eis a resposta. Escolha a vida, para que você e os seus descendentes possam viver. Me arrependo de não ter acabado meus estudos. Queria ter feito mais pelos meus filhos. Eu queria ter gastado mais tempo com meus filhos. Agora eles cresceram e nós não temos um relacionamento muito bom. Me arrependo por não termos um relacionamento bom. Eu me arrependo de ter trabalhado tanto e não ter desfrutado da jornada. Eu me arrependo de não ter visto aquele projeto prosseguir até o final. Porque agora eu vejo como se tornou algo grandioso e eu poderia ter sido parte daquilo se não tivesse desistido em algum ponto do caminho. Eu estou te implorando hoje. Comece a reconhecer que cada escolha que você faz afeta sua vida e a vida das pessoas ao seu redor.
Às vezes pagamos um preço muito alto por uma diversão, por um momento de prazer, por um momento em que alimentamos as nossas emoções quando estamos naquele shopping center e está com 75% de desconto e nossa cara diz, você tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. Mas para comprar aquilo você precisa fazer outro cartão de crédito e não consegue pagar o que você já tem. Posso te dizer uma coisa? No nosso país, nós não precisamos ter todas as coisas que nós pensamos que precisamos ter. Amém? Se você respeitar o dinheiro e aprender a esperar em Deus, Deus te dará muito mais do que poderia tentar conseguir sozinho, com dívidas que você não devia fazer. Existe um homem na Bíblia chamado Geazi, que mudou o seu destino com uma má escolha. Foi assunto de dinheiro. Eu vou te falar um pouco hoje, não a noite inteira, mas eu vou te falar um pouco hoje sobre dinheiro, porque o dinheiro tem poder de atração. O dinheiro pode te colocar em apuros, assim como pode ser uma bênção, o dinheiro também pode te causar problemas, o dinheiro pode te afastar de Deus. É por isso que eu falo que Deus quer que tenhamos o que podemos administrar e mantê-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Existem 2 testes que você precisa passar a respeito do dinheiro. Como você age quando não tem nenhum e como você reage quando tem muito. Porque não ter nenhum dinheiro pode gerar uma atitude ruim, mas ter muito pode também te proporcionar uma atitude mesquinha e egoísta. É tremendo o que o dinheiro pode fazer com as pessoas. Geazi, se você abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, foi um homem que tinha uma grande oportunidade na sua frente. Eu acredito que todos vocês possuem grandes oportunidades na sua frente. Eu acredito que cada um de vocês pode possuir grandes oportunidades na vida. Mas será necessário fazer as escolhas certas? Ou você fechará a porta para essas oportunidades? Vamos contar um pouco dessa história aqui. De um homem chamado Naamã, que era o comandante do exército. A Bíblia diz que ele era um homem de grande status, mas que era leproso e ele tinha lepra. Ele ouviu falar sobre o profeta Elias, que Elias poderia curá-lo. Então ele viajou muito para pedir que Elias lhe mostrasse isso e com certeza Elias lhe disse o que ele deveria fazer e ele foi curado. Então Naamã tentou dar dinheiro para Elias, demonstrando um agradecimento por ter lhe ajudado. Se você olhar 2 Reis 15, capítulo 5, verso 15, diz assim, então Naamã voltou no homem de Deus, ele e a sua tropa, e parou na frente e disse, agora eu sei que não existe outro Deus em toda a terra, a não ser o Deus de Israel, então agora aceite o presente do teu servo. E Elias disse, como vive o Senhor diante de quem eu estou, não aceitarei nada. Ele lhe implorou que aceitasse. Mas Elias não quis. Alguns aqui podem pensar, bem, por que ele se recusou? Eu teria aceitado. Nós não sabemos por que razão ele não quis aceitar, mas talvez porque ele não queria ter um débito com Naamã. Quem sabe, talvez, ele queria dar o exemplo para Naamã que ele não estava servindo a Deus para receber alguma coisa, mas estava servindo de coração. Ele teve uma razão. Então Naamã prosseguiu a sua viagem. E vamos olhar no verso 20. Então diz assim, mas Geazi, o servo de Elias, o homem de Deus, disse assim, o meu mestre rejeitou esse Naamã da Síria ao não receber de suas mãos o que ele trouxe. Mas tão certo como vive o Senhor, eu correrei atrás dele agora e receberei dele. Agora, Geazi viu uma oportunidade de pegar alguma coisa para si próprio. Ele não seguiu o exemplo do homem de Deus que Deus tinha colocado junto com ele, de quem provavelmente estava aprendendo. Mas ele simplesmente deixou a cobiça tomar conta dele. Bem sabe, um grande erro é você querer ou pegar alguma coisa que não é para você ter. Você me ouviu? É um grande erro pegar alguma coisa que não é para você pegar.
Então ele correu atrás de Naamã. E no verso 21 diz, então Geazi seguiu Naamã. Quando Naamã viu alguém correndo atrás dele, desceu da carruagem ao seu encontro e disse, está tudo bem? E ele disse, tudo bem. Meu mestre me mandou dizer, agora ele começa a mentir. Vieram me procurar nos campos de Efraim 2 jovens dos filhos dos profetas e peço-lhe que lhes dê um talento de prata e 2 mudas de roupas. Que história ele inventou aqui? Ele inventou todas estas coisas. E Naamã disse, tenho prazer em lhe dar 2 talentos. Ele implorou e enrolou 2 talentos de prata em 2 sacolas com 2 mudas de roupas e colocou sobre 2 de seus servos e eles colocaram diante de Geazi. Quando ele chegou ao monte, ele tomou das mãos dos servos e colocou isso em casa e mandou os homens irem embora e saiu. Ele entrou, se colocou diante do seu mestre e Elias disse, por onde você andou, Geazi? Ele disse, não foi a lugar algum. Elias disse, porventura não foi o meu espírito com você? Quantas vezes nós tentamos mentir para Deus? Ele diz, eu vejo tudo que você faz, eu ouço tudo que você diz. Não tem nenhum lugar que você possa ir para fugir de mim. Quando nós vamos aprender que estamos vivendo diante de um olho que vê todas as coisas? E que seria melhor aprendermos a viver no secreto, do jeito que falamos para as pessoas viverem. Não ficar falando para as pessoas fazerem uma coisa e quando achamos que ninguém está olhando, nós fazemos outras escolhas. Foi uma grande revelação para mim quando eu descobri que Deus vê todas as coisas. Deus ouve todas as coisas. E que nós precisamos viver para Ele. E não para impressionar as pessoas. Elias falou, não foi o meu espírito contigo quando o homem da carruagem veio encontrar-se com você? Foi o tempo para aceitar dinheiro, roupas, oliveiras, videiras, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã virá sobre você e sobre a sua semente para sempre. E Geazi saiu de sua presença, leproso e branco como a neve. Bem, fica imaginando quantas vezes, na vida de Geazi, ele ficou sentado, arrependido, pensando no homem que ele poderia ter sido. Se ele tivesse feito uma escolha melhor. Eu sinto que nós temos como se fosse uma assembleia solene aqui hoje. Mas sabe de uma coisa, nem sempre isso é ruim. Porque nem tudo precisa ser divertido e engraçado. Com risos e gritos. Às vezes nós precisamos ser realmente sérios sobre o que estamos fazendo com as nossas vidas. Nós somos representantes de Deus na terra. É o que a Bíblia diz. Somos representantes de Deus. Entenda isso. Ele está fazendo um apelo a este mundo através de você. Vocês são as mãos e os pés de Jesus? A boca de Jesus, os olhos de Jesus. Quando você se chama de cristão, está representando Deus? E nós precisamos escolher, repitam comigo, escolher. Nós precisamos escolher viver uma vida exemplar. Nós precisamos escolher fazer tudo o que fazemos da melhor forma possível. Toda semente que nós semeamos causará uma colheita. Geazi semeou uma semente ruim. Eu acho que precisamos reconhecer às vezes que muitas coisas que estão erradas nas nossas vidas não é culpa do diabo. Bem, acho que metade das pessoas aqui estão alegres com isso. Isso é o diabo, é culpa do diabo. Se você quer mesmo saber a verdade, eu não acredito muito que o diabo tenha tanta autoridade assim nas nossas vidas. Eu acho que às vezes precisamos reconhecer que muitas coisas que estão erradas em nossas vidas não são só do diabo.
Bem, metade das pessoas ficaram felizes com isso. Isso é do diabo. Aquilo é do diabo. Se você quiser saber mesmo a verdade, eu não creio que o diabo tenha tanta autoridade sobre as nossas vidas assim. Porque a minha Bíblia está dizendo que ele está debaixo dos nossos pés. Aleluia. Eu não sei onde você está, mas quando eu comecei a caminhar seriamente com Deus, havia muitos ensinamentos sobre batalha espiritual. E posso te falar uma coisa, eu participei desse seminário de batalha. E eu aprendi a gritar na oração, eu aprendi a repreender, eu aprendi a amarrar, eu aprendi a soltar. Eu fiz tudo isso. Mas o diabo ainda estava por cima. Eu finalmente tomei uma decisão e perguntei a Deus o que está errado. Bem, vejamos. Você tem uma atitude ruim, tem uma boca grande, sua mente está sempre cheia de lixo, você é rebelde, tem uma atitude ruim para com seu marido, você não trata as pessoas muito bem, não tem uma caminhada de amor. Mas eu estava orando para o meu ministério crescer. Eu te repreendo, diabo! Deus, eu quero que o meu ministério cresça! A verdade é, eu tinha um chamado grande na minha vida e eu creio que você também tem. Quero que você também me escute aqui. Espero que você goste da minha mensagem, mas não fará diferença contanto que eu possa te ajudar. Amém? Eu creio que alguns de vocês aqui hoje tomarão algumas decisões que vão alterar o seu destino. Porque Deus não está procurando alguém para começar alguma coisa e não acabar. Ele não está procurando grandes pregadores, mas que vão falar para as pessoas o que elas devem fazer, mas que vivem de outro jeito entre quatro paredes. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque não existem muitos que vão tomar a responsabilidade de fazer o que precisam fazer para se preparar para Deus os usar da forma que Ele deseja usá-los. Amém? Obrigada, eu estou pregando bem, amém? Agora, eu só quero te falar um pouco sobre dinheiro. Não vamos falar muito sobre isso, porque eu tenho outras coisas para dizer. O dinheiro não é ruim, mas o amor do dinheiro é. Você diz, eu não tenho problema com isso, eu não amo dinheiro. Bem, você é muito bom para ofertar o que Deus te manda ofertar. Quantas coisas você tem ainda guardado consigo que Deus te falou há muito tempo atrás para ofertar para alguém? Mas vou te falar a verdade. Aqueles que estão pedindo muito dinheiro, é melhor você ter um pouco de receio e medo de dinheiro. Porque o dinheiro pode fazer coisas para você que não daria para pensar que pudesse fazer. Abra rapidamente em Lucas 12. Lucas 12, 15. E Jesus lhes disse, guardai a vós mesmos. Aqui está outro trabalho para nós. Guardai a vós mesmos e se libertem de toda a cobiça. Isso significa querer o que as outras pessoas têm. Desejo desordenado por riquezas. Desejo avarento de ter mais. Porque a vida do homem não consiste e não depende da abundância nem do fluxo de posse a mais ou além das suas necessidades. E ele continuou contando uma parábola sobre um homem que eu te falei ontem que eu acredito ser o cara mais burro da Bíblia. Ele é um homem que teve tanto que não sabia o que fazer e tinha uma grande colheita pela frente. E ele já tinha demais. Quando ele recebeu a nova colheita, ele não teria lugar para guardar. Então ele teve uma reunião consigo mesmo. Erro número 1. Ele se perguntou o que ele deveria fazer com a sua colheita.
Oh, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e eu vou construir celeiros maiores. E eu vou estocar a minha produção e eu ficarei sentado, ele disse, comendo, bebendo e tendo uma vida legal. Ao dizer isso, ele também estava dizendo, e não me importo nada com as pessoas ao meu redor que estão com problemas. Uau! Um dos motivos por que bancamos os gastos e tivemos o esforço de trazer uma equipe do Hillsong aqui, lá da Austrália, é por causa do coração deles. Darlene e eu almoçamos juntas hoje. E ela já foi a muitos países diferentes, assim como eu já fui. E ela sentou com os órfãos e disse, nossa, eu estou arruinada. Ela disse, eu estou totalmente arruinada. Eu preciso ajudar as pessoas feridas. Eu quero cantar, quero ministrar e quero cumprir o chamado na minha vida, mas eu preciso ir aonde as pessoas estão machucadas. É desse tipo de pessoa que eu gosto. Não precisa de muita coisa hoje para ser um pregador profissional. Mas posso te dizer, se você quiser ser um ofertante radical e quiser realmente se preocupar com as pessoas feridas, escute o que eu digo, você tem que fazer isso com propósito, porque a sua carne não vai aplaudir. Eu dou com propósito, não espero sentir vontade, faço com propósito. Uma vez por ano ou duas, propositalmente, eu vou a algum lugar e prego e faço uma reunião com alguém e lhes repasso toda a oferta que foi recolhida. Sabe por quê? Porque eu me recuso a chegar ao ponto que eu esteja fazendo o que faço, querendo tirar vantagem. É por isso que eu acho que Elias não aceitou o dinheiro de Naamã. De vez em quando eu faço uma reunião para algumas pessoas que, bem sabe, eu sou a última pessoa. Eles não esperavam que eu pudesse um dia fazer uma reunião para eles e os abençoo e eles ficam assim, uau! Faço isso com propósito, não faço porque eu sinto, porque eu tenho vontade de fazer isso ou porque eu quero. Não significa que a minha carne não se opõe a isso, mas faço isso com propósito, sabe por quê? Porque tenho medo da avareza. E acho que é melhor você ficar com medo. Porque a Bíblia diz que a avareza tira a vida do seu possuidor. A avareza sempre rouba a sua vida. Você pode ter dinheiro, mas não terá alegria. Só tem uma coisa que pode te proporcionar alegria, que é entrar no meio da vida bagunçada de alguém e melhorar a vida dessa pessoa e colocar um sorriso no rosto dessa pessoa. Eu sei que alguns aqui pensam, oh, talvez você seja o líder de louvor e pense, oh, se eu pudesse ser a Darlene. Ou talvez algumas mulheres aqui gostariam de pregar, então pensam, oh, se eu tivesse um ministério como o da Joyce. Posso te falar uma coisa? Eu sei que a Darlene viria aqui e diria a mesma coisa. Isso não pode te fazer feliz. Isso não tem a habilidade de te fazer feliz. Para falar a verdade, vai te matar. E vai sugar tudo aquilo que você tem em você. E te deixará totalmente vazio. Se você não fizer essas coisas pela motivação certa, e se você não estiver ajudando as pessoas, mudando as suas vidas. Não pense que você não será testado na questão do dinheiro. Na verdade, posso te mostrar uma passagem que fala claramente que Deus nos testa. Abre em Marcos capítulo 10. Alguns pensam, nossa, isso não é para mim, eu nem tenho dinheiro para começar. Bem, eu sei que você está pedindo para Deus, então quando chegar, quero que tenha uma atitude certa. Você precisa ter uma boa atitude com o que possui, porque só assim você receberá mais. Amém? Obedeça a Deus ofertando na posição em que você está. Eu me lembro que peguei a coxa da minha cama para ofertar para alguém porque eu não tinha dinheiro. Me lembro que já tirei um quadro da minha parede e o dei porque eu não tinha nenhum dinheiro. Você começa no lugar que está. E depois chega ao lugar que deseja chegar. Mas em todo nível você será testado. Deus lhe pedirá para fazer coisas que você não quer. Ele vai pedir coisas que você não quer entregar. Ele te pedirá para sair fora de lugares que você não quer sair. Ele vai te pedir para ficar em lugares que você não quer ficar.
Ele também vai te pedir para se relacionar com pessoas que tiram você do sério. Ele vai colocar pessoas ao seu redor que têm um tipo de personalidade que te irrita mais do que todas as personalidades do mundo inteiro. Pessoas que tiram totalmente você do sério e não vai adiantar nada você fugir delas porque na outra esquina tem mais duas. Oh, nós oramos, Deus, eu quero amar os rejeitados. De verdade? Deus diz, bem, isso é verdade? Oh, nossa! Eu tenho uma grande surpresa para você. Marcos capítulo 10. Verso 21. Fala daquele jovem rico que veio encontrar Jesus e disse, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe falou alguns mandamentos, ele disse, eu também pratico esses. E quando Jesus olhou para ele, eu amo isso, e Jesus olhou para ele e o amou. E disse a ele, falta-lhe uma coisa. Vai e venda tudo que você tem e dê o dinheiro para os pobres. Sabe de uma coisa? Eu acho que todo mundo que lê essa passagem fica com o coração na mão. Principalmente se você tiver alguma coisa. Você quer dizer que eu preciso dar tudo que eu tenho? E terás um tesouro no céu. Venha e segue-me. Ao falar isso, a feição daquele homem caiu e ele se entristeceu. Ele ficou muito triste com o que Jesus disse, porque ele possuía muitas posses. Eu amo isso. Ele estava segurando suas posses. Nós devemos ser canais e não reservatórios. Nós não somos estações de coleta das coisas. Somos canais. Você precisa ser o tipo de pessoa que, toda vez que se aproxima de alguém, já tem orado antes da hora, Deus me mostra como eu posso ser uma bênção. Mostra-me como eu posso ser uma bênção. Nós pensamos muito em nós mesmos. Bem, eu vou para a igreja nessa manhã e receberei a minha bênção. Sim, pastor, pregue bem, porque eu preciso receber a minha bênção. Eu não sei qual é o problema desse pregador, eu não me sinto abençoada quando eu vou lá. Sabe por quê? Porque quando você fica cheio e não começa a dar, você não tem lugar para colocar mais nada. Muitas pessoas estão tristes com suas igrejas porque elas vão para receber. E então ficam tão gordos que não conseguem se mexer. Suas Bíblias grifadas parecem livros coloridos, elas não estão praticando nada daquilo, mas a Bíblia parece um livro colorido. Está grifada com 3 cores e tem asteriscos e marcações. E se sentem tão espirituais que quando o pregador diz abrem em algum lugar, elas abrem e esperam que a pessoa do lado veja como está tudo marcadinho, bonitinho. Eu me lembro que eu me sentia assim. Oh, meu Deus. Você acha que Deus se preocupa com quanto colorimos as nossas Bíblias? Você acha que isso te torna espiritual porque a sua Bíblia está toda colorida? Eu quero dizer... Como você sabe se você sabe de alguma coisa ou não? Você está fazendo isso? Está fazendo isso? Ele estava segurando grandes posses, verso 23, e Jesus olhou ao redor e disse para os seus discípulos, com muita dificuldade aqueles que possuem riquezas e seguram a elas, entrarão no reino de Deus? Não fala que o problema é você possuir riquezas, mas se possuir e depender delas. Terá muita dificuldade para entrar no céu? Os discípulos estavam espantados, com medo e perplexos. Eles não gostaram da mensagem. Porque eram como nós, queremos as bênçãos. Mas Jesus disse novamente, filhinhos, é muito difícil para aqueles que confiam e dependem e têm um senso de segurança nas riquezas para entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus. O buraco da agulha era uma porta em Jerusalém.
para o camelo passar. E bastante interessante, ele precisa ficar de joelhos. E posso te falar uma coisa, é o único jeito das pessoas ricas entrarem no céu também. Porque o dinheiro tem o poder de segurar. Bem, irmã Joyce, se eu tivesse $1 milhão, com certeza eu te daria. Se você não dá dos $10 que tem, não terá mais. Bem, sim. Um dia, quando eu for rico... Senhor, misericórdia. Lembro que nos primeiros dias da minha caminhada com Deus, nunca vou me esquecer enquanto eu viver. Deus estava me tratando para dar $10 para alguém. E isso estava além do meu dízimo. E era uma grande coisa. Porque naquela época $10 era muito mais para mim. Depois de 2 semanas eu ainda estava orando, Deus, se for o Senhor realmente... Vamos, você já fez isso? Agora, Deus, se for realmente o Senhor... Eu obedecerei, mas preciso saber se realmente é o Senhor. Eu nunca vou me esquecer. Eu estava exatamente no meu carro, sei exatamente em que parte da cidade, em qual parte da estrada, e Deus me falou, sabe, Joyce, mesmo se não for realmente eu não ficarei chateado por você abençoar alguém. Por que nós passamos por tudo isso? Realmente é do Senhor? Porque estamos esperando que não seja. Existe uma parte de nós que deseja manter isso. Todos nós possuímos essa parte. Somos espírito, alma e corpo, mente da carne e mente do espírito. O problema não é você ter essa batalha acontecendo no seu interior. O problema é quem vence a batalha. Qual é o problema? Quem vai vencer a batalha? Então, se você lesse o resto da história desse jovem rico, que é necessário fazê-lo para entender essa parte, verso 26, eles ficaram chocados, totalmente perplexos, e disseram para ele uns para os outros, então quem pode entrar no reino dos céus? E Jesus disse, para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro disse a ele, verso 28, nós entregamos tudo e abandonamos todas as coisas e nos tornamos os seus discípulos e nos ajuntamos ao Senhor. Eu amo o verso 29. Jesus disse, na verdade vos digo que nenhum de vós que tenha deixado suas casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e terras por amor de mim, que não receberá 100 vezes mais, agora, aqui mesmo, nessa vida. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras com perseguição. Por que com perseguição? Porque deixa eu te falar uma coisa. Quando você finalmente é abençoado, as pessoas ficaram com inveja. Elas vão querer o que você tem, mas não vão querer fazer o que você fez para conseguir isso. Amém? Eu estava pensando sobre o quanto as pessoas ficam chateadas comigo porque eu tenho alguma coisa. Na verdade, elas não estão com raiva de mim porque eu tenho, é porque elas não têm. Vamos. Então toda essa situação com esse jovem rico foi um teste. O que teria acontecido? O que ele teria perdido? Ele tomou uma decisão que alterou seu destino. E ele decidiu manter as suas coisas e fugir. Mas o que teria acontecido se ele tivesse entregado tudo? Ele poderia viver um tempo sem nada? Mas posso te prometer que ele acabaria com muito mais do que ele entregou. Porque aquele foi só um teste. Era só o que era. Era apenas um teste. Eu não tenho mais tempo para ficar aqui hoje e te falar quantas vezes Deus já tratou comigo para entregar alguma coisa que eu queria manter. Algo importante, algo que eu gostava.
dinheiro que eu tinha guardado para comprar alguma coisa. Eu ficava lutando, até que Deus conseguisse o que queria. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com o motivo de eu estar aqui nesta noite? Absolutamente, 100%. Porque não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com uma atitude do coração. Deus nos prova para ver se vamos obedecê-lo e fazer o que ele nos manda fazer, ou se as coisas que trazem status e o poder serão mais importantes para nós do que obedecê-lo. Venha ao teu reino, Senhor. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O teu governo, seja feita a tua vontade em minha vida, em meu coração, pois tu és rei, tu és o Senhor, tu és o meu dono, tu és o meu amo, máxima autoridade em minha vida, máxima autoridade em meu coração. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pois tu és rei, pois tu és rei, tu és o Senhor, tu és o meu dono, tu és o meu amo, máxima autoridade em minha vida, máxima autoridade em meu coração. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Declare bem forte. Tu és o Rei. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus é o Rei. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia! Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores.